Agora sim, dando início a nosso tema especial do Manhã Band News Sábado, essa edição que a gente sempre traz com muito carinho para você, ouvinte sintonizado no 90.7. E olha, o tema de hoje é alimentação, tá? A alimentação correta começa desde o nascimento. O mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde como o agosto dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. E a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno, que auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas das crianças. Sobre esse tema tão especial, a gente vai receber agora aqui no estúdio Ricardo Boechat, duas especialistas no assunto, a fonoaudióloga e consultora de amamentação, Valdirene Pimenta, para quem eu já dou o meu bom dia. Seja muito bem-vinda presencialmente, ao vivo aqui no Ricardo Boechat. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante e que é o meu dia a dia mesmo. E também nós temos a odontopediatra Renata Estrela, que também está aqui no Ricardo Boechat, para a gente ter esse bate-papo sobre a importância da amamentação. Renata, bom dia para você. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. É um imenso prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco a respeito sobre a amamentação, sobre os benefícios que ela podem trazer para todas as famílias e principalmente para os bebês. Então tá, vamos lá no início, né? A criança, quando ela vem ao mundo, qual que é a importância da primeira mamada? A primeira mamada, ela é extremamente importante, porque a gente tem hoje falado muito que é a Golden Hour, né? Que de preferência que o bebê mame na primeira hora de vida. O bebê, ao nascer, ele já nasce em estado de alerta, né? Uma mudança de um mundo totalmente diferente. E nada melhor nesse momento que ele seja acolhido pela mãe e de preferência que ele mame o peito. É o momento ideal e propício para que ele faça isso. O bebê, ele nasce com reflexo muito de sucção. Então, essa sucção vai acalmar e vai fazer com que ele receba o melhor que ele pode receber, que é o colostro, né? E no caso, Renata, a importância dessa primeira mamada dentro da sua área, na sua visão pediátrica? O bebê, quando ele nasce com o queixinho para trás. A gente fala de retrognatismo. Então, quando a gente coloca o bebê para mamar, a gente já começa a favorecer com que o desenvolvimento da face do bebê, ele tende a ir para o ideal. Então, o queixinho, que a gente chama de mandíbula, ela vem começando a se posicionar pelo movimento correto da amamentação, vem se posicionando para o movimento harmônico, né? Para o crescimento harmônico da face. Então, ela favorece também nessa parte de desenvolvimento da face, dos ossos da face. E no caso, doutora Valdirene, a questão, por exemplo, assim, muito ouvinte pode falar assim, poxa, mas o que tem a ver a amamentação com a fala da criança, né? Uhum. É importante a gente explicar isso, porque não é só dar o leite, não é isso, doutora? Isso mesmo. O leite é o melhor alimento mesmo, né? Isso é inquestionável o valor do leite materno para o bebê, né? A gente é mamífero e o leite é de espécie para espécie. E é importante esse leite para o bebê, também as funções que a amamentação vai gerar. Então, quando o bebê, a primeira função oral do bebê é a sucção. Então, quando ele suga no peito, como a doutora Renata falou, o movimento que ele faz muscular e ósseo é o melhor que ele poderia fazer para o desenvolvimento de arcada e de músculos, que vai favorecer a mastigação posterior e a articulação dos sons da fala. Então, esse bebê que mama o peito, ele faz um exercício que ele não conseguiria fazer em nenhuma mamadeira, em nenhuma outra via. E esse músculo que vai sendo trabalhado, essa musculatura e esse osso vai crescendo harmonicamente, favorecendo as outras funções. Inclusive, no caso, a própria mastigação, né? O dente da neném. A mastigação, a respiração, a deglutição. A gente não está falando somente de oferecer o leite na parte de nutrição, mas nós estamos falando a respeito também do desenvolvimento total da face do bebê. Então, ele vai, com a amamentação, a gente posiciona corretamente o posicionamento da língua, a gente favorece com que a criança ela tenha um padrão de respiração que é o mais ideal, que é o adequado. A gente favorece também no processo de mastigação e no que a Valdirene falou também da fala.
Então, a gente não está falando somente naquele momento pontual da alimentação, mas é tudo que a gente vai querer construir para o bebê no seu desenvolvimento como um todo. E sem falar do vínculo, né? Do vínculo afetivo que esse bebê cria com a mãe, né? Que são as emoções, o contato pele a pele, sentir o cheiro, a relação mesmo da dupla mãe-bebê. A própria segurança também, né? Nossa, que legal. Por exemplo, tem o Hospital da Mulher, né, que faz um serviço muito lindo lá, inclusive com as mãezinhas. Eles também procuram sempre pedir a doação de leite, né, para as crianças que ainda não têm acesso à mãe. Quer dizer, o leite, ele significa, como vocês disseram, o início de tudo, inclusive do vínculo social, né? Uhum. Porque a mãe que tem muito leite, ela pode ajudar, de repente, uma criança que não pode ter acesso ao leite da mãe por vários fatores. Isso. O banco de leite, ele faz esse tipo de coleta, né? E faz uma pasteurização. E, geralmente, esse leite que o banco coleta, infelizmente, como até o sangue é difícil de ter doadores, o leite materno também, a gente vê esse déficit. Mas esse leite que essas mães doam para o banco de leite, geralmente eles vão atender os bebês de alto risco da própria unidade do serviço público, né? Que tem esse banco de leite, principalmente no caso dos prematuros, que precisam muito desse alimento para melhorar todo o trato gastrointestinal. Para se desenvolver, né? Para assimilar melhor o próprio leite que vai ser adquirido, né? Tanto materno quanto de fórmula. Certo. E, Renata, dentro da sua profissão, você já teve casos de crianças com problemas, inclusive por falta de uma alimentação adequada desde o recém-nascido para frente? Eu não falo só de a parte de alimentação, né? Porque a gente está aqui falando sobre o agosto dourado, a parte da amamentação. E a amamentação, a gente tem a parte da sucção, que é nutritiva, e a não nutritiva, que é a saciedade do bebê na parte da sucção, que é uma fase que ele está vivendo. Então, o que a gente encontra muito nos consultórios são aquelas crianças ou os bebês um pouquinho mais velhos que não teve essa parte da sucção não nutritiva no aleitamento, né, na amamentação, e acaba desenvolvendo outros tipos de sucção, que a gente encontra a sucção digital, que é o chupar o dedo, ou às vezes mesmo o uso das chupetas. E isso no desenvolvimento da criança é ruim, porque a gente vai encontrar, como eu falei antes, da parte da respiração, da deglutição e até mesmo do posicionamento dos dentes. Então, a natureza ela é muito sábia. Ela sabe o porquê das coisas. E quando a gente tem alguma interferência por diversos fatores, a gente tem uma desarmonia do que era para ser natural. Então, a gente vai encontrar... Eu já encontrei muitos pacientes com padrões de respirações alterados e, inclusive, o posicionamento dos dentes. A gente encontra as maloclusões que nós falamos no consultório. E você, doutora Valdirene, nesse sentido, você já teve contato com pessoas que você percebeu que teve problemas, vamos dizer assim, de fala e outros... que poderia estar vinculado, de certa forma, a essa alimentação, do início da amamentação na sequência para a fase adulta? Uhum. O bebê que não mama o peito, né, ele vai se alimentar de uma outra forma. Geralmente, o que acontece? A mãe introduz a mamadeira, ou introduz hábitos, né, como seja a chupeta ou a sucção digital, como a doutora Renata falou. Isso vai gerar, não estou falando nem do ponto de vista nutricional, tá? Isso vai gerar com que haja alterações crâniofaciais, principalmente, né, na boca e na musculatura. Então, esse bebê que não tem um desenvolvimento harmônico, ele vai fazer adaptações. Então, ele vai fazer uma projeção de língua, ele vai alterar a sua arcada. Isso vai dificultar também a articulação dos sons da fala. Então, se ele não tem uma morfologia adequada, ele pode ter alterações nessa articulação e, consequentemente, trocas fonêmicas, alterações articulatórias mesmo, propriamente dita. E, no caso, qual que é a importância de se comemorar um mês dourado na visão de vocês? É preventivo? Funciona mesmo? Ou é só mais uma data que a gente coloca no calendário e fala, uhul, a gente está no mês dourado? É assim, ó, o agosto dourado,
ele foi escolhido como mês, né? Como em outras campanhas, é um mês para alerta, para chamar a atenção das políticas públicas, da sociedade como um todo, dos profissionais da saúde e até das pessoas que estão gestantes, porque quando você está passando pela situação, você vira o olhar para aquilo, né? Então, é para chamar a atenção, esse agosto dourado, né? O dourado simboliza o padrão ouro do leite materno. E eu penso que é inquestionável a gente ficar falando assim, ó, o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Deveria ser uma coisa natural, que todo mundo soubesse, né? E que a mãe decidisse primeiro amamentar por esse motivo. Não por outros, mas porque é o melhor alimento para o bebê. Deveria ser uma escolha natural. Mas a gente vê que a falta de informação e, às vezes, a facilidade de introdução de outros leites, até por mídias mesmo, né? A propaganda de fórmulas e as dificuldades que são encontradas no amamentar, né? O romantismo que se cria em torno da amamentação, como se fosse uma coisa instintiva, natural, que o bebê vai chegar e vai pegar o peito e vai mamar de uma forma fácil, isso na verdade não acontece. Porque é um processo de aprendizado, tanto da mãe quanto do bebê. O bebê vai ter que aprender a mamar e a mãe também vai aprender a amamentar. É. E a mãe precisa entender que isso é um processo normal. Nada que a gente faz de novo é fácil. Por que a amamentação deveria ser? Então, esse primeiro mês é um mês de aprendizado. E se a mãe tem essa informação, que é um processo, que ela vai melhorando a cada dia, ela vai ter condições de suportar essas dificuldades. E não no primeiro entrave, ela optar por outras opções de alimentar o bebê. Era isso que eu estava pensando aqui, né, Renata? Porque tem muitas mulheres que realmente têm dificuldades, né? E até mesmo inflamam a mamária, o seio, então fica meio que assim, eu não quero mais dar alimento. E isso, para uma mulher, realmente atinge o psicológico, né? Exatamente, Flávia. Eu brinco que não existe a Disneylândia da amamentação, né? Eu sempre comento isso nos consultórios. E, no meu ponto de vista, quando a gente fala do agosto dourado, a gente alerta muito para o olhar para aquela mãe que está nascendo, para aquele bebê que vai vir ao mundo, ou que acabou de vir ao mundo, né? Acabou de vir ao mundo. Então, é um olhar, ele é multidisciplinar, tanto da parte da psicologia, da fonoaudiologia, nós como odontopediatras, os obstetras, os pediatras. Então, é uma campanha que a gente faz o olhar tanto para o profissional da área da saúde quanto para a família. Olha para essa mãe. Nós estamos falando da amamentação, mas a amamentação ela engloba muito mais do que o fato de amamentar. Engloba o psicológico daquela mãe, o olhar para aquela mãe, o olhar para aquele bebê, né? Então, nós estamos aqui falando da importância de todo mundo acolher essa nova mãe e esse novo bebê. Independente se a mãe está dando à luz a um segundo filho. Mas o que a doutora Valdirene sempre coloca é uma nova dupla que acaba de nascer. A gente precisa olhar para essa nova dupla e acolher, porque diferente do que algumas mães possam acreditar, uma amamentação de um filho nunca é igual de um outro filho. E eu sou uma experiência própria disso. Tenho 2 crianças e uma amamentação da minha primeira foi completamente diferente da segunda. E a gente está aqui para apoiar. E a gente precisa buscar essa rede de apoio para tornar não mais fácil, mas mais leve, mais claro na cabeça de nós, mãe, que estamos amamentando. Quando você falou, Renata, em relação às suas 2 crianças, você teve mais dificuldade com a primeira, claro, ou não? Depende, Flávia. A minha primeira, eu tive padrão de alteração no meu corpo, eu tive um início de mastite, e a doutora Valdirene me ajudou nesse momento. Existia todas as expectativas que eu criava como mãe. Eu preciso amamentar, eu sou profissional da área da saúde, eu sou odontopediatra, eu sei dos benefícios. Então, quando a Valdirene coloca aqui a cobrança que faz, nós, mulheres, tendemos a fazer uma autocobrança muito grande. E, às vezes, dependendo como a sociedade coloca sobre a amamentação, esse padrão de cobrança, ela multiplica.
Então, na minha primeira filha, eu tive essa cobrança, essa mudança no meu corpo, porque era desconhecido. E na minha segunda filha, eu tive um outro aspecto. Ela já nasceu prematura, então ela teve que fazer uma internação. Então, vinha outros tipos de cobranças envolvidos com a amamentação. Então, é aquilo que eu pontuei. É uma dupla que acaba de se formar. E a minha primeira eu tive as minhas dificuldades, mas na minha segunda eu também tive outras dificuldades. A minha primeira desmamou com 11 meses e a segunda continuou mamando com 1 ano e 5 meses. Então, não existe o que é fácil, o que é menos fácil, né? O que existe é a rede de apoio e como você está mais preparada para encarar esse desafio. É um desafio. É verdade. Valdirene, você como consultora da amamentação, qual que é o tempo exato que a mãe deve amamentar a criança? Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu vou dar o peito pro meu filho até quando ele enjoar. Já tem outras que se preocupam com a estética e falam assim, nossa, não vai passar de 6 meses de jeito nenhum, me dá uma mamadeira. Né? Existe um tempo certo para poder parar de amamentar? A Organização Mundial de Saúde, né, o que é recomendado? Que a amamentação ela seja exclusiva até o 6º mês, e que ela continue ou perdure até 2 anos ou mais. Nossa. Então, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, e a gente vê a importância para tal recomendação. O que acontece é que cada mãe vai pontuar o que é melhor para ela e para sua dupla, né? Lógico, isso é a recomendação, ela tem baseamento para ser, né, recomendada. Quando a Renata falou que amamentou a primeira 11 meses e que ela está amamentando a outra 1 ano e 5 meses, ela é uma mãe que está com a porcentagem, né, na porcentagem de aleitamento, ela está de parabéns. Que porque ótimo. O que acontece? Geralmente as mães amamentam só no primeiro mês ou no segundo mês. Então, o índice de aleitamento vai caindo à medida que o tempo vai passando. Então, quanto mais o bebê mama, isso vai ser melhor para ele. Isso não quer dizer que ele não vai poder estar comendo outras coisas quando passar dessa idade do 6º mês. Então, no 6º mês, ele mama exclusivo, vai ser introduzido outros alimentos e ele continua mamando o peito. Cada vez vai ficando mais fácil, ele vai mamando menos vezes, né? O que eu vejo que a sociedade como um todo, ela julga muito essa mãe. Ela julga a mãe que não amamenta e ela julga também a mãe que amamenta muito. Então, você vê uma mãe amamentando assim, nossa, mamando até hoje, né? É verdade. Cadê a empatia? Né? Cadê o olhar para essa mãe? Quem sabe se deve amamentar ou se está amamentando é a mãe e o bebê. É verdade. Se está bom para os dois, ótimo. Se não está bom, vamos repensar isso. Tem que ser bom. Amamentar tem que ser bom para a mãe e para o bebê. E você acredita, Valdirene, que existem mais mulheres como a Renata, que estão no nível legal de dar uma mamar para o neném? Ou tem mais mulheres que realmente, primeiro, segundo mês, já basta, chega, vamos para a mamadeira? Infelizmente, o índice deveria ser melhor, né, de amamentação. Tanto é que a gente faz essas campanhas, né, fazemos cursos, fazemos palestra. O Brasil, ele ainda é um país privilegiado nesse quesito da amamentação. As mulheres brasileiras amamentam mais e com maior qualidade. Só que ainda não chega a 50% do que a gente esperaria, né? Uhum. Então, a informação que a gente tenta passar é de conscientização mesmo, para que a mulher que decida ter o seu filho, que ela tenha a opção de fazer a melhor escolha, que é amamentar seu bebê. Aí, Renata, quem sabe no seu 3º neném você não já chega nos 2 anos? O que você acha, hein? Eu acho que eu já parei a fábrica. Porque se meu marido ouvir aqui, ele vai falar, pelo amor de Deus, fecha a fábrica. Mas a Valdirene pontuou aqui algo que eu gostaria de falar com relação ao acolhimento. Eu queria deixar claro que nós estamos aqui para informar. Nós não estamos aqui, eu, Renata, eu acredito que a Valdirene também, nós não estamos aqui para julgar. Porque a gente tem que entender que cada família, ela vive uma realidade que é diferente da minha. Então, a gente está colocando o que os livros colocam, o que seria ideal, o que seria o melhor. Mas nem sempre o melhor é aquilo que eu consigo aplicar na minha casa, na minha família. Porque
A Renata, ela tem um padrão de vida, ela tem um núcleo familiar que é diferente do padrão de vida ou núcleo familiar de uma outra mãe. Nós temos mães solos, temos mães que não tem nada de rede de apoio. Às vezes nós vamos ter mães que vão ter que voltar a trabalhar antes mesmo do bebê completar 6 meses e que ela às vezes está desamparada em todos os aspectos psicológicos, aspectos familiares. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para orientar. E se essa mãe, por uma escolha consciente, ela teve que fazer uma introdução de uma mamadeira ou de uma chupeta, né? Que ela não se sinta julgada, mas que ela saiba que ela fez a melhor escolha para o filho dela. E ela tem os motivos dela. Assim como a Valdirene encontra muitas mães que estão com os bebês prematuros, nas UTIs, e às vezes vão ter que introduzir outros tipos de alimentação que não exclusivamente o leite materno, mas essa é a realidade daquela família. E aquela realidade muito bem orientada e acompanhada e decidida pelaquela mãe, por aquela família, tá tudo bem. A gente está aqui para falar que tá tudo bem. E é só buscar orientações quando for possível fazer mudanças no que estão sendo implementadas hoje na vida do bebê. O que a Renata falou é de suma importância, né, Valdirene? Porque realmente, se a gente for parar para pensar, existem mãezinhas que realmente não têm condições de manter a amamentação do neném, né? Exatamente. Ela é uma líder da casa. Ela é uma mulher que depende dela para alimentar, quem sabe, uma família completa, não só o próprio filho, mas os outros filhos, o companheiro, por exemplo, que pode estar passando por alguma dificuldade. É uma questão social também, Valdirene. Isso, por isso. Precisa muito de políticas públicas, né? Então, não adianta só culpar a mulher que não amamenta ou a mulher que tem alguma dificuldade. O que a gente precisa é informar. Eu falo que eu já passei da fase de querer convencer a pessoa a amamentar, né? Porque você precisa informar. Informação é poder. Então, se a mãe é bem informada, ela tem a opção de fazer a melhor escolha para a vida dela. O que não dá é para essa mãe chegar naquele momento sem nenhuma informação. E ela fazer escolhas, né, que depois ela possa se arrepender. E o bebê ser prejudicado também por isso. Né? Se ela é consciente da sua escolha, está tudo bem. Né? Nós estamos aqui para ser uma rede de apoio. Uma rede de informação e de apoio para acolher nas dificuldades. Amamentar não é fácil. Né? Não é fácil. Porque é um processo aprendido. E a mãe precisa saber disso. Ela precisa de ajuda. Eu estou com dificuldade, busque ajuda. Tem pessoas capacitadas para ajudar você. Né? Seja na rede privada, seja na rede pública, existem pessoas capacitadas para ajudar. Eu queria ver, inclusive, a opinião, não fugindo do assunto, mas, de certa forma, mantendo essa discussão mais paralela à questão social. Não é comum, mas também não é raro, de mulheres entrarem, inclusive, na justiça pedindo o direito delas a amamentarem os próprios filhos dentro do trabalho, dentro das empresas. São mulheres que têm um nível educacional, que conhecem da lei, mas, mesmo assim, elas têm que recorrer para a justiça, para a lei, para ter o direito de amamentar o filho dentro da empresa. Eu já presenciei isso. De uma mãe não aceitar de forma alguma deixar de amamentar o neném. E o companheiro levava a criança num determinado horário para ela poder amamentar essa criança. Existe essa questão também, né? Que a mulher, às vezes, ela também não é respeitada, independente da lei defendê-la. Uhum. Tem locais de trabalho que a mulher ela não tem nenhum lugar que ela possa coletar seu leite. Né? Indústrias, essas empresas maiores que a mulher trabalha, que ela deixa seu filho em casa e que ela está trabalhando, e ela tem essa possibilidade de estar extraindo seu leite, né, durante o período de trabalho e continuar dando o seu leite para o seu bebê no momento que ela não está presente. Mas ela não tem nem local, ela não tem uma sala, ela não tem um local específico para ela fazer isso. E quando ela solicita isso, né, no seu local de trabalho, ela é julgada também, ela é questionada. E aí, como que a gente vai falar para ela que ela deve continuar? Ela precisa trabalhar. Então, é muito complicado isso e precisa mesmo que as políticas públicas e que a sociedade comece a ver
a mulher de uma forma diferente e essas necessidades de uma forma diferente. Tem algumas empresas também, Flávia, que adotam esse acolhimento dessas mulheres. Eu já ouvi falar de algumas empresas que respeitam esse momento da mulher, essa fase que ela está vivendo. E eu tenho a minha total admiração por isso, porque se a gente for parar para analisar como um todo, nós estamos beneficiando a mulher, aquela família, e até a qualidade do trabalho que ela vai exercer. Porque a partir do momento que a mulher ela se sente acolhida no ambiente de trabalho dela para ter o seu momento de mãe e, ao mesmo tempo, poder contribuir para o crescimento daquela empresa, você concorda comigo que ambos estão ganhando? Muito. Então, existem empresas que apoiam essas mulheres, que permitam o momento dela de amamentar o filho, que respeitam esse momento. E eu acredito plenamente que a empresa só tem a ganhar, porque a mulher, ela consegue contribuir com o que ela tem para oferecer e, ao mesmo tempo, ela não sente desamparando um bebê que precisa ainda dela. Realmente, a gente tem sempre um positivo e um negativo, né, Renata? Porque eu sei de empresas que, para entrevistar mulheres, por mais intelectuais e qualificadas que elas sejam, durante a entrevista ali, aquele bate-papo com a psicóloga, com o RH, pergunta assim, você é casada? Sim, sou. Você pretende ter filhos? Ou você já tem filhos? Olha, eu tenho um filho e pretendo ter outro. Aquilo ali, a possibilidade dela ser contratada já caiu em quantos por cento? Não é? Muito. Felizmente, isso ainda acontece. E até nos hospitais, né? Que a mulher que engravida, ela não pode continuar trabalhando. As técnicas de enfermagem mesmo, que já trabalham com isso, né? Enfermeiras, quando engravidam que está trabalhando naquele ambiente, ela tem que ser afastada. Então, eu tenho certeza que na contratação isso é levado em conta, sim, como você disse, Flávia. Infelizmente. Porque... inclusive, uma amiga que estava muito qualificada, com mestrado, com tudo, e viajou para outro estado, inclusive, para tentar uma vaga de emprego, e perguntaram se ela tinha pretensão de engravidar. E ela disse com a boca cheia, claro, óbvio, evidente, que é o meu sonho, você está entendendo? E, infelizmente, ela perdeu a vaga. Porque, tipo assim, você vai ficar legal com a gente 1 ano, aí você engravida. Aí, depois que quando você tiver o neném, você vai ficar mais 6 meses fora. E quando você voltar, eu vou ter que ficar mais 1 ano com você. E nesse período, se o neném precisar de ajuda, você tem que se ausentar do trabalho. Ser mulher não é fácil, não, né, gente? Não é fácil. Eu falo que a mulher carrega muitos pesos, né? Muitos pesos. E esses pesos precisam ser divididos, né? Não é a ajuda do pai. É o pai que vai fazer alguma coisa. Fala assim, o pai ajuda? Não, ele não ajuda, ele faz o papel de pai. E o pai tem que aprender a fazer papel de pai. E a rede de apoio tem que apoiar essa mãe também. Não é apoiar no sentido de dar mamar pro bebê, né? Porque ela fala assim, eu vou ajudar aquela mãe, vou lá dar mamar. Não, você não vai dar mamar. Não. Você vai fazer outra coisa, porque quem dá mamar é a mãe. Vai pegar o bebê no colo, vai falar pra mãe assim, vai tomar um banho mais relaxado, vai comer, porque tem mães que... nesse momento que o filho acaba de nascer, nem lembra que tem que comer, né? Vai pegar o bebê, deixa a mãe comer, deixa a mãe respirar, deixa a mãe dormir, porque é importante o padrão do sono. Então, quem ajuda é avô, avó, tio, irmão. Agora, isso nós chamamos de rede de apoio. O pai tem que exercer o papel de pai. Afinal de contas, amanhã é o dia dele. Então, é pai e é mãe. Ambos acabaram de nascer. E a importância desse papel de pai, na opinião de vocês, principalmente nesses primeiros meses da vida da criança e a participação dele como pai? Eu tenho visto, assim, na minha prática diária, que cada vez o pai tem assumido mais o seu papel, né? É muito legal ver isso. Quando eu estou orientando quanto à amamentação, que eu estou passando as orientações, que eu estou examinando, ele está ali do lado, sabe? Presente, olhando, observando, querendo participar. Isso é muito importante, né? Tanto importante na relação dele com o filho, na relação dele com a mulher, né? A mulher se sente acolhida. E o pai que julga a mãe que amamenta, pensa aquele pai que julga se a mãe está tirando o peito para fora, se o peito dela vai cair, ou se
acha ruim aquela questão da mãe estar amamentando, aquela mãe não vai amamentar. Mas se ele é um pai presente, se ele está ali do lado, apoiando, ajudando, ele fala, olha, vamos ajustar essa posição, vamos colocar assim, não, deixa eu colocar para rotar, você vai dormir. A mãe está amamentando, ele leva um lanche, leva uma fruta, leva uma água, faz uma massagem no pé, né, que vai estar uma bolotinha de inchado. Então, é isso que a gente precisa, sabe? De acolhimento, de proteção para essa mãe e para esse bebê. Essa mãe que se sente protegida, acolhida, com certeza ela vai ser uma mãe melhor. E como a Renata disse, amanhã é dia dos pais, né, Renata? E tem muitos pais, tem muitos homens que são mães, né? Exatamente. Principalmente agora que a gente passou por 2 anos de pandemia, eu soube de casos, assim, que eu cheguei a chorar, sabe? Do marido perder a esposa e, de repente, ter gêmeos para cuidar. Entendeu? E assim, esse homem, ele teve que ter apoio. Eu acho que qualquer homem que pegue uma situação dessa, eu acho que é mais frágil do que uma mulher, né, não? É criar um filho, né? Receber um filho, receber um bebê, não é uma tarefa fácil. Não é fácil. É como a gente pensa que na mulher isso é mais instintivo, né? O homem também, porque a mulher já vivenciou aquela gestação, o corpo dela já sentiu, ela tem aqueles sentimentos. E o pai, isso é mais concretizado quando ele tem o contato com o bebê. Né? E como todo mundo, criar um ser, né? A responsabilidade, os compromissos, é uma coisa muito séria. E o pai precisa realmente mais proteção ainda. Todo mundo que está em volta do bebê precisa estar consciente, precisa estar preparado para acolher esse ser que é tão frágil, né? O ser humano nasce muito frágil. E o pai também vai estar fragilizado. Certo, são 9h53, a gente ainda tem alguns minutinhos para conversar, porque como a rede atrasou para entregar para as praças, a gente vai atrasar um pouquinho para entregar para as redes. Mas eu gostaria de colocar mais um ponto, que eu achei muito legal o que a Valdirene falou, em relação à exposição do seio. É uma polêmica muito grande, né? Porque a mulher, às vezes, ela se sente intimidada de amamentar a criança em público, por exemplo, né? E como é que você vê isso, Renata, já que você trabalha numa área que é da pediatria e é claro, muitas crianças vão até você, muitas mães levam essas crianças. Para mim é natural. Para mim, eu vou atender a demanda da minha filha. E quando a mãe, ela está muito bem orientada, e a conversa é muito bem esclarecida entre ela e o marido, ou entre ela e a outra mãe. E ela e ela mesma, entre né? Entre ela e ela mesma, tá tudo resolvido. Quando existe uma certa insegurança, eu acredito muito que isso pode impactar diretamente nessa relação da mãe com o bebê. Então, eu sempre acolho o que a minha filha quer. O que ela precisa. E a gente precisa ouvir a nossa voz de mãe. Porque, Flávia, infelizmente, nasce uma mãe, nasce os palpiteiros de plantão. A gente precisa falar disso, né? Então, gostei. Vem os palpiteiros de plantão, vem o que... eu acho porque eu tenho... Peraí, a gente precisa ouvir o que essa mãe quer, o que ela precisa, né? Então, quando você fala assim para mim, Renata, o que você pensa, né, sobre esses olhares críticos? Eu tô muito bem comigo mesma. Não é o que eu penso, é o que minha filha quer. Se minha filha está precisando, eu vou amamentar sim. Eu vou amamentar na hora de dar uma vacina, porque eu sei que isso ajuda. Eu vou amamentar na hora que a minha filha estiver se sentindo fragilizada. Eu vou amamentar na hora que ela estiver realmente precisando comer, porque ela precisa, ou se ela estiver sentindo sede. Então, a partir do momento que eu tenho muito bem sedimentado isso no meu coração, que eu tô oferecendo melhor para minha filha, os olhares para mim não me importam. E é isso que a gente quer passar para as mulheres. O que você, mãe, precisa, o que você, mãe, quer. Você quer amamentar depois dos 2 anos? Você quer amamentar só até 1 ano? Você quer amamentar só até 6 meses? Você tá bem com essa decisão? Então, os outros são os outros. Porque a partir do momento que a gente se torna mãe, olha, os palpites não param. É uma chuva de palpites. E aí eu queria saber, assim, se esses palpites fossem
vendido se as pessoas continuariam dando palpite. Não ia dar, cada um ia Não. guardar por si, né? Com certeza. As pessoas, elas falam demais como se fosse fácil. Mas a gente não sabe a realidade daquela mulher. Eu acho que é verdade. preciso chamar uma empatia. Exatamente. É preciso empatia de todos os lados. E, mas o que você, Valdirene, acha disso? Da mulher ela ter medo de se expor o seio em público. Por exemplo, um neném, ele tem horário para tudo. De repente, ele começa a chorar, você percebe que ele está com fome. Aí, de repente, você percebe que, por exemplo, você está no supermercado superlotado, né? E aí, você vai terminar as compras ou você vai correr para casa? Ou como é que faz, né? Tipo assim, realmente, tem que ter uma sensibilidade, né? Falar disso é uma coisa um pouco complicada, porque isso resgata coisas da história de cada pessoa, né? Assim, o que ela viveu, o que ela pensa, como que é a realidade da família dela, que experiências que ela carrega, negativas e positivas, em relação ao seu próprio corpo. Né? Até o padrão cultural também. Em relação à amamentação em si também, né? Porque algumas podem se sentir expostas e outras não. Um olhar meu pode ser admirador, porque é aquilo que eu convivo, um peito para mim, né? Eu até brinco que peito é o que eu mais vejo no dia a dia. Então, expor o peito para mim é uma coisa tão natural, igual a Renata disse para ela que amamenta, é algo também tão natural, e para outras pode não ser. Né? Eu não sei o que ela carrega. Será que essa mulher teve alguma experiência negativa em relação ao seu corpo? Né? Quantas mulheres passam por violência sexual e que isso para ela não vai ser prazeroso nenhum? Nem só expor o peito, como dar o peito para o seu bebê. Então, é muito particular essas questões, sabe? Agora, é preciso falar, é preciso informar a sociedade para que o olhar como um todo modifique. Para que ela possa parar no supermercado e ter um banquinho lá, ela sentar e amamentar e aquilo ser visto de uma forma bonita, né? Não uma forma errada, feia, bonita. Não só como o peito como um órgão sexual. Né? O peito como uma forma de alimentar o bebê. E que os estabelecimentos, eles parem agora para acolher. Nós falamos de inclusões, né, de pessoas com deficiência, e a gente vê cada vez mais os estabelecimentos se preparando para receber as pessoas. Então, do mesmo jeito que tem mãe que não se importa em colocar o peito para fora para alimentar ou aconchegar esse bebê, esse filho, tem as mães que vão se importar. E olha que bacana, se um estabelecimento tiver um cantinho, e a gente não está falando um espaço gigantesco, Flávia, um cantinho, olha, se você gostar de amamentar o seu filho com privacidade, a escolha é sua, nós temos um cantinho aqui da amamentação. Isso é um ponto que deve ser avaliado pelos estabelecimentos, porque cada vez mais que a gente inclui as pessoas, a gente acolhe e essas pessoas, elas se sentem bem recebidas. Então, pode ser também um outro ponto, né? Valdirene, a Renata, além de odontopediatra, parece que ela é uma excelente negociante, né? Ela já conseguiu, já deu um nicho aí para donos de restaurante, para donos de bares. Tipo assim, aumente a clientela respeitando o indivíduo, né? As pessoas não vão no bar ou na pizzaria que tem uma brinquedoteca. Exatamente. Né? Que tem um fraldário. Eu vou lá porque tem uma brinquedoteca. Eu vou lá porque tem um cantinho. É um verdade. cantinho mesmo. Depende do que o seu estabelecimento quer acolher, quer receber. O seu perfil de cliente, né? Ou de paciente, que seja. Se você tem pacientes que são bebê, gestante, é importante você oferecer um ambiente que seja acolhido para essa pessoa, que ela se sinta acolhida. E assim como a gente percebe muitos restaurantes agora com brinquedoteca, com fraldário, às vezes até com espaço de amamentação, né? Então, por que não incluir aqueles que já têm brinquedoteca, incluir um cantinho? A gente vê muito isso, Flávia, os ambientes cada vez mais acolhedores. Isso é verdade. Gente, eu queria voltar ao assunto da amamentação, mas eu queria que vocês dessem dicas para as mães. Cada uma dentro da sua visão e da sua área profissional, eu gostaria que vocês dessem dicas para as mães. A importância, acho que já ficou bem claro, né? Mas as dicas, principalmente as mães de primeira viagem. Na redação nós temos nós vamos ter a primeira bebê Band News. Oh, que já temos até o nome, a Ágata.
né? Ela vai ser filhinha de uma colaboradora nossa aqui. E assim, é engraçado que a redação inteira não fala mais. Oi, Gi. Fala, oi, como é que tá a Ágata, Gi? Ô, mãe da Ágata. Oi, a Ágata. Você levou a Ágata no médico? A gente tá todo mundo acompanhando, vamos dizer assim, até o pré-natal da criança. Quer dizer, criança é muita vida, né? Mas a gente sente também que, principalmente quando são muito jovens, essas mulheres precisam de dicas. Precisa. E eu queria começar, que vocês começassem a dar essas dicas. Eu acho que a mãe de primeira viagem é a mãe que mais precisa de dicas, né? Que ela vai viver uma experiência nova. E a primeira dica que eu dou é se informe, né? Busque orientações. A gente recebe hoje pelas mídias sociais, né? Um monte de informações, mas são informações soltas. Então, você que está gestante, comece a conversar com o seu médico, converse com o pediatra que vai fazer a sala de parto do seu bebê, exponha para ele a sua necessidade, o seu desejo de amamentar na sala de parto. Pode ser que o bebê nem mame, mas que ele seja colocado contato pele a pele, que ele tenha contato com o seu peito, né? Se não foi possível, você teve o seu bebê, você foi para o quarto, independente da via de parto, seja parto normal ou cesárea, né? Tente, assim que seu bebê for para o seu quarto, que ele mame na primeira hora de vida, que é o momento que o bebê vai estar mais alerta. Assim que você estiver sentada, no caso de cesárea, né, tente se informar e saber o que é uma pega correta, como você vai posicionar seu bebê, o que você tem que estar atenta, se esse bebê está encaixando bem a boca, se o labinho está ficando virado para fora, se está dando pressão, né? Não caia na tentação de ficar introduzindo fórmula precocemente, né? Entenda que seu colosso, esse primeiro leite, é o leite mais importante, que ele é pouco, mas que ele é suficiente para o seu bebê e que o bebê vai mamar muito, e um bebê suga muito no início. Não desespere, né? Que ele vai sugar mesmo, e quanto mais ele suga, mais rápido o seu leite vai vir e mais leite você vai ter. E se você tiver dificuldade, estiver machucando, estiver sentindo dor, procure ajuda, né? Tem ajuda tanto pública quanto privada. O que não pode é você ir por caminhos que depois vai ser difícil você voltar atrás. Renata. Exatamente. Eu falo que não são dicas, são orientações. E a orientação que eu posso dar para essas mães, igual a doutora Valdirene falou, é buscar informações. Do mesmo jeito que você, mãe, que acabou de ter um bebê, ou que você vai ter um bebê, não se preparou no pré-natal, é a mesma coisa na parte da amamentação. Se prepare, busque informações, busque ter muito bem conversado com o seu esposo ou com a sua família sobre toda essa parte da amamentação, né? Faça as escolhas muito bem certas para você. Se você está ali com dificuldade de amamentar, procure ajuda nos hospitais, procure ajuda com a fonoaudiologia. Se o bebê está com alguma alteração que precisa de intervenção, procure uma equipe que consiga te dar todas as orientações, que consiga fazer os procedimentos, esclarecer suas dúvidas e não se culpe, mas tente, sempre busque tentar. Essa é minha orientação, busque tentar e se informar. Esse é o melhor caminho. Não, muito legal isso. E assim, gente, eu fiquei sabendo que hoje, parece que é hoje que ia ter uma março, né? Tipo assim, várias mulheres iriam se reunir e amamentar os nenéns ao mesmo tempo, como um ato de divulgar a importância da amamentação. Então é isso, né? Amamentar é importante, não só para a mulher, mas também para a criança, que é futuramente os nossos gestores, não é isso? Isso mesmo. Que coisa boa. Gente, são 10 horas e 5 minutos. Eu agradeço muito a participação da fonoaudióloga e consultora de amamentação, a Valdirene Pimenta, que ficou com essa hora aqui com a gente. Muito obrigada, doutora Valdirene. Eu que agradeço. Falar desse assunto que eu acho de extrema importância, né? É muito enriquecedor para a gente. E também a odontopediatra Renata Estrela. Muito obrigada, Renata. Eu adorei a conversa com vocês, tá? Um abraço. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou acompanhando a gente aqui. Se vocês tiverem dúvidas, procure a nossa ajuda. A gente está aqui para acolher. E que a Ágata, ela seja muito bem acolhida aqui por vocês. E se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui também. Tá forte certo. abraço. Vou avisar para a mamãe da bebê Ágata Bandi.